Olá, uma coisa que eu escuto de vez em quando de engenheiros e que me dá medo é quando eles falam: eu dimensiono usando tal software. Só que as lajes eu calculo separado pela tabela de Marcos, pela tabela de Kizé, outra tabela. E a questão é que assim como o meu software superdimensiona em lajes, porque ele dimensiona muito bem viga, dimensiona muito bem pilar, mas ele superdimensiona, dá uma taxa de aço muito pesada nas lajes, eu dimensiono separado as lajes. Eu lanço a laje, mas o dimensionamento eu ignoro o detalhamento dele e detalhes separados das minhas lajes. Quando eu escuto isso, me dá medo, por quê? Porque a pessoa está misturando sistemas e escolhendo o resultado menor, ok? E a questão, o motivo que não pode fazer isso é porque sistemas diferentes têm distribuição de esforços diferentes. Um modelo de grelhas com vigas com a menor inércia possível vai ter muito mais esforços na laje. Um modelo de Marcos ou de Kizerne, onde as vigas eram dimensionadas para a flecha baseada na carga que a gente buscava nelas, teria cargas maiores nas vigas e menor nas lajes. Quando eu misturo os dois, eu tenho menor carga nas vigas, menor carga nas lajes e um pouco da carga se some porque não vai para lugar nenhum e a estrutura toda fica subdimensionada, que é muito pior que superdimensionada. Agora, a próxima questão aqui é o seguinte: qual o problema aqui? Bom, vamos imaginar essa laje aqui. É uma laje com 4 metros vão no eixo Y, 3 metros no eixo X, tá? Com uma espessura de 12. Ok? Então, uma laje de 3 metros em X, 4 metros em Y, engastada na borda maior. Quais resultados eu teria pela planilha que eu monto no canal, demonstro como fazer a montagem e tudo mais? Eu teria uma armadura no positivo no eixo X, 5 cada 16. É isso que o CipCAD vai me dar? Não, tá? Quando eu vou olhar a minha armadura inferior aqui, ó, ele me dá 5 cada 11, onde era 5 cada 16. É uma diferença pesada? Sim, 16 sobre 11 é 45% a mais de aço. Ok? É o coeficiente de segurança. O CipCAD está colocando quase 50% a mais de aço nessa laje. Agora, isso por si só já é um problema. Tem uma diferença gigante. Então eu vou usar marcos aqui para ficar mais econômico. Calma. Agora eu vou demonstrar a armadura no eixo Y. E tem barra de 8 cada 20. Qual a questão de 8 cada 20? 8 vezes 8 vezes π sobre 400, cada 20 é 2,5 centímetros quadrados. Enquanto que 5 vezes 5 vezes π sobre 400 a cada 16, que é o que eu tinha calculado, é 1,2. Então, uma armadura que eu preciso por modelo de Marcos Kizerne é 1,2, pelos PKs tem 2,5. Ou seja, de uns 2,513 aqui, ó, dividido por 1,227, é 2 vezes mais os trocados, ainda mais de aço pelo CPCAD. Significa que o CPCAD está superdimensionando? Não. Se você olhar as outras peças, vai ver que não, que ele não está superdimensionando. Você vai, como assim, Gilberto? Meu Deus do céu, o software está entupido, não sei o que de aço na laje, está superdimensionando. Não, não está. Por quê? Aqui entra a questão de você analisar o software, entender a questão base de quais erros, e verificar como que ele se comporta e verificar os gráficos que ele te apresenta. Ok? E aqui entra a questão que realmente como o professor Lucas Ramírez fala, que é o quê? Basicamente, a primeira coisa de mostrar aqui, ó, o modelo que eu fiz. Essas são charneiras plásticas. Eu quero demonstrar essa viga central aqui, ó. Qual o problema aqui? As charneiras plásticas, uma área de influência daqui até aqui, ó, sendo de quase 2 metros. A área de influência daqui até aqui, sendo quase 2 metros também. E tendo 4 metros aqui, a área de contato, posso até demonstrar a área aqui, ó, mas a área daqui até aqui, daqui a área que essa viga suporta é de 11,04 metros quadrados. 11,04 com uma carga por metro quadrado, conforme a planilha aqui, ó, de 0,6. Claro, vai variar se for rebocado em outros fatores, se for modifica permanente, por exemplo. Essa viga tem 6,624 toneladas. Mas, como eu vi no modelo aqui, ó, ela tem uma carga de 520 kg por metro e ela tem 4 metros. Mais 0,52 vezes 4, mais o peso da viga. Uma viga de 14 por 30, 2,5, né? Vezes 4 metros. A carga total dessa viga é 9,1. Ou 2,28 toneladas de força por metro. Vezes um vão de 4 metros. Vezes um vão de 4 metros. PL ao quadrado sobre 8, porque ela está apoiada entre as vigas. Coeficiente de segurança de 1,4.
eu esperava que essa viga tivesse um momento fletor na ordem de 6 toneladas-força-metro. Ok? Então a questão é, essa viga tem que ter 6 toneladas-força-metro. Para clicar aqui, eu quero ver a 5.9, tá tranquilo. 5.5, meio pouco, mas tranquilo. Ela tem 2 toneladas-força-metro. Que incrível, se PCAD é mágico, ele otimiza as vigas porque ele, em uma viga que precisa de 6, ele faz passar com 2 toneladas-força-metro. Não! O momento fletor não some. Onde que está o momento fletor? Muito simples, nesse aço de 8 cada 20. Ok? Então, e a questão é, por que o momento fletor não está na viga? Porque uma laje de 12 com uma viga de 30, a laje de... Ok, a viga tem mais inércia? Mais ou menos. Essa viga tem 14 vezes 30 ao cubo dividido por 12. Ela tem 31.500 de inércia. A laje, lembra que a laje tem uns 6 metros de largura, né? É 600 vezes 12 ao cubo dividido por 12. Ela tem 86.000. Então, esse vão do eixo Y, a laje como um todo tem uma capacidade de vencer o voo muito maior do que a viga. Essa que é a questão. Tá? Um sistema, quando coloca uma laje espessa e uma viga pequena, vai se comportar totalmente diferente do que o sistema quando a gente trabalha com uma laje fina e uma viga alta. Qual é o sistema básico que se trabalhava de laje fina e viga alta? Antigamente se trabalhava, era meio que padrão se trabalhar com laje fina e viga alta. Hoje em dia, ainda mais em obras complexas e obras de pequeno porte, mas obras complicadas, que é o que o engenheiro novo mais pega, é muito comum aumentar a espessura da laje para que a laje consiga vencer vãos maiores e minimizar a altura das vigas para que ela caiba na altura disponível pelo arquiteto. E aí esse sistema de pensar que as lajes vão só apoiar a carga da viga e a viga vai vencer o vão inteiro, não funciona se a viga não tem inércia. Se você cria uma viga e você não dá inércia para ela, ela não é uma viga. Ok? Então, a questão é, você me fala, não, Gilberto, mas meu Deus do céu, o CPK superdimensiona, não dá, eu não vou usar essa barra de 8 cada 20 ao dobro de aço. Dá para calcular as lajes manuais e as vigas no software? Dá. Dá para fazer dessa maneira? Não. Como você deveria fazer? Se você vai calcular as lajes manuais, você vai calcular as lajes manuais, você vai calcular elas manualmente. E quando você calcula uma laje manualmente, é manualmente, não é no software. Então você não pode modelar a laje. Você deveria modelar as reações da laje no software. E aqui entra a questão. Quando eu modelo as reações, aquele momento de 6 na força-metro aparece aqui, ó. Tá? E daí, claro, quando aparece o momento fletor de 6 na força-metro, aquela viga que tinha 30 não passa nunca mais com 30. Tem que ser uma viga de 50 agora para passar, porque quando eu triplico o momento, eu triplico a flecha. Ok? Essa é a questão base. E aí, para ter 3 vezes mais resistência à flecha, tem que ter quase o dobro de altura. Ok? Lembra que flecha é altura ao cubo? Então, se eu tenho 3 vezes mais, elevo isso aqui na 1/3, né, porque nessa altura ao cubo, é 44% a mais de altura, pelo menos. Se eu não quiser entupir de aço, né, porque conforme vou aumentando a altura para reduzir o aço, eu vou ter a questão também que eu vou perder um pouco da inércia gerada pelo aço, teria que aumentar mais a altura ainda. Por isso aqui, ó, uma viga de 14 por 50. Entendido? Então essa que é a primeira questão. Agora, quando eu modelo isso aqui com a viga 14 por 50, com a laje junto, tem outra questão aqui também. Ah, eu coloquei uma laje de 12. Não, tá? Para esse sistema funcionar, ele foi planejado, e o sistema de laje de Kizerne ou Marcos, ele é pensado em vigas, laje de pequena espessura. Tá? Essa laje precisa de 12 de altura? Não. Eu tenho uma flecha de 0.15 e uma flecha máxima de 1.2. Eu não preciso de uma laje de 12 de altura. Ok? E a questão é que antigamente era muito mais comum se trabalhar com a menor espessura mínima da laje. Se a laje vence com 8, faz com 8, se vence com 7, faz com 7 e mais espessura menor possível. Só que hoje em dia, por questão acústica e também por questão de padronização, meio que padrão nunca trabalhar com uma laje menor que 10. Exceto em coberturas de uma casa unifamiliar, se trabalha menor que 10. Ok? Ou uma laje muito pequena, né? Meio que padrão, uma laje tem 10 de espessor pelo menos. E daí tem uma outra questão que é o quê? A laje tem 10, beleza? Mas a outra questão é que os vãos aumentaram um pouco, com certeza,
mas as vigas não aumentaram tanto assim. Então a questão é que eu deveria afinar essa laje para não poder mais para modelar assim. Se eu colocasse uma laje de 10, ela passa na flecha com 0,24. Uma laje de 8, ela passa na flecha com 0,43. E uma laje de 8 eu quero como antigamente para um vão de 3, 4 metros. Ok? O que acontece aqui quando eu faço o mesmo modelo, mas com uma laje de 8? A questão aqui é o seguinte: modelei com a laje de 8, tá? Armadura 5 cada 15. A armadura do CIP aqui, ó, 5 cada 18. Um pouquinho menos, beleza, mas a diferença é pequena. Vamos dar uma olhada agora na armadura no eixo X, ok? No eixo X, 5 cada 14, 5 cada 15, tipo, 5 cada 15, então 5 cada 14. E eu tenho um pouquinho a mais de aço no X, um pouquinho menos de aço no eixo Y, é exatamente o que eu buscava. Esse modelo aqui, por si só, já ficou muito mais preciso. Por quê? Porque eu calculei as vigas aqui para verificar o que elas têm de momento, de usar elas, suportar todo o momento delas, e, consequentemente, agora o modelo aqui com uma laje fina e com as vigas da inércia necessária para suportar toda a carga, vai se comportar como eu espero. E a questão é, eu espero que ele tenha o quê? 5.9. Ele vai ter 5.9? Talvez tenha um pouquinho menos. 5.79. Ele deveria ter 5.9, ele tem 5.8. Ok? Aqui não é problema. Tá? Se eu tivesse feito isso aqui, não seria um problema. Essa viga aqui, ó, tem 11 na força metro. Essa aqui tem 10, é uma diferença maior. Mas dentro negativo tem uma pequena diferença também. Tá? Um pouco disso também porque a laje destrui um pouco da carga, que acaba tendo de ser feito. Tá? Essa é uma questão. E, claro, a laje ainda vai ter um pouquinho mais de momento no modelo de grelhas. Tá? Você vê que tem 2.7, essa tem 2.4. Você vê que tem um pouquinho mais, que compensa essa que tem um pouquinho a menos. Essa que é a ideia base. Eu estou vendo diferenças pequenas quando as vigas respeitam a flecha. Se não respeita a flecha, não vai acontecer adequadamente ainda. Tá? Mas ainda assim eu tenho uma questão. Lajes, vistas aqui, ó. Vamos dar uma olhada na armadura superior, negativo. Ó. Tem um negativo de 5 cada 17. Pela minha planilha, devo ter um negativo de 5 cada 7 e tem 5 cada 17, menos da metade de aço. Okay? Então a primeira questão é, quando eu modelo com inércia adequada, não vai surgir aço a mais. Surgiu até um pouquinho a menos aqui. Por quê? Porque a viga apoia, a viga central, que é a que deveria pegar mais carga, que está apoiada em outras vigas, ela não tem inércia suficiente porque ela está apoiada em outras vigas. Ela tem rigidez menor e, consequentemente, ela vai pegar menos carga. E aquela pequena diferença reduziu o aço do positivo. Ok? Agora a questão aqui é o seguinte. Significa que o software dimensiona com menos aço especificamente? Não, tá? Algumas vezes vai dar um pouco menos de aço pela otimização maior, mas depende de cada modelo. Então não é o software que superdimensiona, não. Ele vai dimensionar melhor, com uma precisão maior, o modelo que você tem na prática. Ok? Então tem essa mistura. Agora, por que ele está dando tanto menos aço? Poderia acontecer de não dar tanto aço a menos? Sim, poderia. Como? Se ele realmente tivesse um modelo que é o que foi as tabelas de Gizert, as tabelas de Marx foram feitas, que é o que? No caso de Marx e Gizert, seria paredes, né? Mas no caso de Gizert, por exemplo, seria laje apoiada em vigas que apoiam pilares. E aqui entra a questão. Essa viga, por exemplo, aqui, ó, vou demonstrar cortante, que está dando quanto carga está vindo nela, tá? Deveria estar vindo aqui, ó, 5.57. Aqui está vindo 4.8. Tem uma diferença pesada, tá? Se eu tivesse o pilar no meio, voltaria a ter tipo 5.5, ok? Que é o que eu espero. Tá? Então, se eu tivesse laje apoiada em viga que apoia em pilares, eu tenho um modelo bem mais preciso. Na área 6.3 cada 13. Aqui eu teria 6.3 cada 11. É uma diferença pequena. Ok? Então, aqui eu tenho um resultado similar quando eu coloco um pilar aqui no meio. Entendido? Mas a ideia base é o seguinte. Se alguém te falar que é melhor dimensionar um pedaço da obra de um jeito e outro pedaço da obra de outro jeito, ele está te ensinando a subdimensionar a estrutura porque dá menos aço. E ele está entregando para o cliente uma obra sem coeficiente de segurança adequado. Tá? Isso, na verdade, tem uma exceção. Se ele pegasse os esforços do software de um modelo só e armasse pesadamente, não teria esse problema. Mas, se você for dimensionar por outro modelo, por outro método, só um pedaço da obra, você está modelando esse pedaço da obra errado. Toda a obra deve ser modelada pelo mesmo modelo, ok? Pelo mesmo esforço e tudo mais. Isso não significa fazer uma obra complicada, isso significa que você tem que saber o que está sendo feito em cada etapa da obra. Ok? Então a ideia base é que o que aconteceu aqui? Aconteceu foi o seguinte: essa viga precisava de 50 de altura,
Para vencer esse vão precisar de 50 de altura, não adianta, ela precisa de vão de 50 de altura para suportar a laje dos dois lados nesse vão de 4 metros. Sem continuidade, ela não tinha isso. Essa viga, consequentemente, não conseguiu pegar a carga da laje. E, consequentemente, a laje foi forçada a vencer basicamente o vão de 6 metros em X e 4 metros em Y. Ok? Mas por enquanto seria isso. Quando for modelar, modele de uma maneira só. Se der resultado dando errado, tem diferença. Você não pode armar para outro modelo, porque daí o problema é você modelando errado, não é o software que tem erro. E se o software tem erro, você não deveria usar ele para nada. Ok? Ah, o software superdimensiona a laje. Não, ele não superdimensiona a laje. É o seu modelo que superdimensiona a laje porque você está fazendo um modelo maluco. Ok? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.